quando era miúdo, se calhar a ti não te acontece, estava-te a dizer, se calhar a ti não acontece, porque tu deves ter o mesmo tipo de leitura há uma série de anos, e eu, quando era miúdo, tinha tempo para ler, e, basicamente só lia merda. Agora, se calhar tenho mais um bocadinho de tempo, aliás, agora é ao contrário, agora se calhar tenho cabeça para ler, ou seja, para conseguir interpretar outro tipo de leituras, mas não tenho tempo, estás a perceber? Quando era miúdo tinha, mas só lia merda, porque não conseguia compreender um Mas é livro um. em condições. Nós, quando pensamos é Quando merda, falo de merda, atualmente, pensamos, por exemplo, em Pedro Chagas Freitas e nos não, filhos que não, ele não, não, é originou. merda, é merda já há muitos anos, tipo os 5 quando tinha 9 e 10 anos, percebes? Quando comecei de facto a ler. Ou achas que é a iniciação de toda a gente? É os 5 e essas coisas? Segundo aquilo que me disseste, com essa idade, é estranho se alguém de 50 anos estiver a ler os 5 ou uma aventura. Aí começa a Epá, ser mais não é, estranho. ir para o café falar com os outros. Epá, li um livro, não gostei muito. Por acaso desconheceu o autor. Engraçado. De certeza que há pelo menos uma pessoa que gosta desse tipo de livros e tem vergonha de dizer que gosta. Alguém com 50 anos que gosta de uma aventura. Achas que deve haver guilty pleasures no. De certeza, se há nas outras artes, no cinema, Não, na mas música. sim, sim. Mas quer dizer, eu não tenho problema nenhum em assumir meus guilty pleasures, seja em que coisa for, não é? Seja no cinema, seja na música. Não. Aliás, acho que o guilty pleasure faz parte da própria identidade da pessoa, não é? Uma forma de. Eu acho que essa expressão surgiu de alguma forma para nos proteger. Mascara e desmascara a nossa vergonha em relação a certas coisas. Assume o nosso gosto por aquilo, não é? Mas protege-nos, é o que tu disseste. Então De certa vamos, forma, protege-nos. então vamos pôr este cenário. Costumas andar de carro? Sim, pá, infelizmente. Ando cada vez menos. Não tenho dinheiro para a gasolina. Então vou tentar criar esta situação. Imaginando que estás a ouvir uma música dentro dessa esfera, numa zona sem pessoas. E à medida que te aproximas de uma localidade, antes de chegares à localidade, estás no volume do máximo, a curtir Eu essa baixo o música. volume, ou seja, Ah, ok. baixo, Ok, baixo, era só baixo. para saber isso. Atenção, há guilty pleasures em que baixo, há outros em que não. Lá está, mas vai tudo dar ao mesmo. Ou seja, tu não queres estar associado àquela música. Exatamente, exatamente. Eu sofro do mesmo mal, mas se estiver consciente daquilo que estou a fazer, estou a passar por um café. Vou baixar aqui a música brasileira, que eu não Exato. conheço as pessoas que estão ali na esplanada. Exato. Mas mesmo dentro dos guilty pleasures há níveis, não é? Porque há alguns que tu assumes e que se calhar não te importas de ouvir alto, mas depois há outros que se calhar já não deviam ser considerados guilty pleasures. Se calhar já devia haver outro nome para isso, não? Esses tais que a gente baixa o volume, não é? Se calhar deviam ter outro nome. E esses aí tu vais ouvir, mas não queres ser confrontado com o facto de estás a ouvir. Tu não queres que este cenário aconteça. Passado um dia, Guilherme, tu por acaso não estavas a ouvir. Se calhar não é o melhor exemplo, mas é o que me ocorre. Não estavas a ouvir a Ivete Sangalo no outro Não. dia. Não, aliás, nem era eu. Se calhar que nem era eu. Exato. Tenho alguns e de música brasileira também. Alguns guilty pleasures. Há música brasileira muito boa, né? Para que é um espetáculo. Mas depois também ouço cenas como a Ana Júlia, dos Los Hermanos. Se calhar aqui há outras duas categorias dentro dos Guilty Pleasures. Há aquele que é associado à idade. Há ali uma idade, sobretudo na adolescência, em que também não conduzimos, em princípio, a não ser que se conduza sem carta. Mesmo que gostes, não queres estar associado a determinada música. Eu recordo-me, tens que idade? Eu tenho 37, 38. mais ou menos a 38. mesma idade. Já. Faço 39 daqui a uns dias. Está quase. Daí a adormecer e essas coisas. Pá, é horrível. A música portuguesa, houve mutações de lá para cá. A música portuguesa era mal vista, hoje já há coisas fixes. Mas naquela altura, mesmo, sei lá, nem sei se é o melhor exemplo. Imaginando que eu gostava João Pedro Paes ou Sim, Pedro Brunhosa. sim, Podia não sim. ser o artista, mas duas ou três músicas. Eu nunca ia dizer aos meus conhecidos e aos meus amigos que gostava dessas músicas. Nunca. Nunca na Exato, vida. exato. Nunca na Mas sabes vida. que eu, quando era adolescente, aliás, eu só aí tenho 38, epá, se calhar aí só há uma dúzia de anos é que me comecei, é que fui confrontado com esse conceito do guilty pleasure. E eu, enquanto adolescente, não só não era familiarizado com esse conceito, como também tinha pouca noção do que era boa música e má música, enquanto adolescente. Portanto, isto há 20 anos mesmo, ou mais, não é? Há mais de 20 anos. Porque eu lembro-me de ter 12 anos, por exemplo, e 13, e de ir para um centro comercial em Almada, no centro de Almada, porque eu morava ali no centro de Almada, cresci lá, sou filho de Almada, adoro, mas isso podemos falar um bocadinho mais à frente.
Eu lembro-me de ir ao centro comercial, poupava dinheiro, o meu pai me pagava a lavar o carro, ia pintar o corrimão da varanda, cenas assim, estás a ver? Pá, e depois ia comprar CDs. CDs era uma coisa relativamente recente, entendes? Tinha largado as coletâneas de sets, dos recs e dos plays, e andava a comprar CDs, e pá, e comprava CDs de Rock Set, e comprava Bon Jovi, e cheguei a comprar um de Pedro Brunhosa, e pá, e por aí fora, Netinho, brasileiro. E depois chegava a passar isto para cassete, e eu ouvia isto no carro quando tirei a carta, já com 18 anos. E eu ouvi isto aos altos berros. Ou seja, não só não tinha a noção do conceito de guilty pleasure, como estava basicamente a marimbar para isso. Eu ouvia tudo, pá, e olha que eu sempre gostei de boa música. Sem querer, sem querer. Ouvia muita merda, mas eu sem querer gostava mesmo do, pá, gostava de Ed, gostava de Beck, pá, por aí fora. Estás a perceber? Pronto, por aí abaixo. Só pá, há uma dúzia de anos é que eu comecei a encaixar. É pá, mas espera aí, há música que eu gosto que é uma merda. É mesmo má. E isto não é só relativo. Gostos são relativos, mas a qualidade da música não. Há a música boa e há a música má. Agora, a gente gostar ou não gostar, isso é outra conversa. Consigo reconhecer a merda que é. Guilty pleasure há de ter um número limite. Imaginando que tens 100 músicas que se enquadram nessa caixa. Chega a um ponto que já não é um guilty pleasure. Tu tens só mau gosto. Se tu tiveres 100, Calma, só se for do mesmo artista. tem de haver um número máximo. Eu vou-te ser sincero, eu não sei. Eu não sei o meu número. Epá, não sei. Só gostas de música de merda. Não, a questão é que eu ouço tudo. Eu sou capaz de ouvir. Epá, hoje em dia sou mais seletivo. Não é? Hoje em dia já continuo a gostar de rock set, por exemplo, mas essa música passar na rádio no carro, por exemplo. Mas não me importa de ouvir alto. Estás a ver? Como é que é? Ou Bon Jovi também. Agora, por exemplo, Netinho. Se passar Netinho no rádio, eu já mudo. Envergonhado comigo próprio. Não é para os outros não ouvirem, é mesmo de vergonha comigo próprio. Vou mudar isto, que isto faz-me lembrar tempos tristes. Tens medo de cair em tentação, não é? Depois outra Tenho medo de chegar a casa e de ouvir no YouTube e depois de me começar a... Teres uma recaída. Tenho uma história com a música que também é muito triste, porque eu tenho um irmão mais velho que gostava de Backstreet Boys, e gosta. E nós dividíamos o quarto, somos três, mas quando éramos miúdos dividíamos o quarto. Mais velho ou mais novo? Mais novo. Só que o mais velho gostava de Backstreet Boys. Não era, atenção, ele não gostava. Ele admirava. Não era muito normal. À época... Estava cheio de posters. Não, esquece-me. E eu levei injeções daquilo. Eu sei as músicas do Backstreet Boys todas de cor até hoje. Não era assim algo muito típico. As miúdas compreende-se. Agora os gajos, uma coisa era gostar. Eu ouvia tanto. Eu decorei as músicas todas do Backstreet. Eu sei as músicas do Backstreet Boys todas de cor até hoje. Eu decoro músicas, eu não me esqueço de letras. Nada do que eu ouvi até hoje. Eu sei tudo. E infelizmente tenho isso no arquivo também. Isso aí não sei se pertence à mesma categoria. Vem do mesmo fundo da vergonha. Eu recordo-me, seja girls band, seja boys band, os rapazes tinham muita vergonha de assumir que gostavam quer de uma coisa, quer de outra. Seja das Spice. Não sei se posso dizer que gosto disto. Qual é que era o imitador rasca dos Backstreet Boys? Devia de ser os M5, não é? Não me recordo assim a nível internacional. Recordo-me depois a vaga portuguesa, não é? Começou a aparecer o Excesso, começou a aparecer o... Exato. Quais eram os outros? Os Santa Maria. Sim. Lembras dos Santa Maria? Sim, mas não é não bem... Pronto, isso não é bem boys band. Exato. De arrasar. Acho que era isso. Os de arrasar, os Excesso. Sei lá, devem mais, não sei. Sim. Houve ali uma altura que... Estava a pensar nos Anjos, mas não é a mesma coisa, é uma dupla, não é... São irmãos e... Não, é diferente. Se gostasses dos Anjos... Por acaso os Anjos nunca nem sequer consigo suportar bem as músicas deles. Mas por exemplo, ou seja, isto aqui nem como música de fundo só, percebes? Não... Mas não foste vítima já. Os Anjos é um bom exemplo. Eu também não gosto dos Anjos, mas por vezes somos vítimas daquelas músicas orelhudas. E quando damos por elas, estamos a trauteá-las. Nesta noite branca. Não gostas disto, mas tu estás em piloto automático e de repente nesta... Sim. Eu trautei tudo. Eu qualquer porcaria que eu apanho... Eu às vezes dou por mim a trautear músicas e não me lembro de onde é que eu as ouvi. E de manhã, não te acontece acordar com uma música na cabeça? Acordas, estás deitado ainda, mas já estás. Já estás a coisa. A música já está na cabeça. E depois é o dia todo. Sobretudo quando há uma música qualquer... que eu ouço repetidas vezes, à noite, e aquilo depois parece que não me sai.
fica ali na cabeça. Mas a mim nem é isso. A mim é músicas que me caem de repente. Não sei se vem de algum sonho, se vem de. Não sei. A minha cabeça é um arquivo de música, meu. Tenho tudo aqui. É horrível. Podia ser pior. Agora resta saber se a Isso, tua cabeça é seletiva isso. ou não. Aqui é de música. Sim, sim, sim. Epá, não, meu. Eu dou por mim a trautear tudo. Qualquer porcaria. Qualquer porcaria. Eu faço um story no Facebook, por exemplo. Vou buscar uma música qualquer para acompanhar aquilo. Normalmente tenho o cuidado de tentar fazer com que a música esteja alguma vez de acordo. E a música é aquilo aqui, 3, 4, 5 segundos. Pá, eu faço o story e depois a música o dia todo. Eu já não sei. É terrível, é terrível. O Um outro. gajo às vezes quer pensar em coisas e está ali a música, pimba, pimba. E é sempre o mesmo troço. É sempre aquele bocadinho da música, só Eu, não por passa acaso, daquilo. isso, talvez mais o rap, há uma música que eu gosto e entretanto ouço aquilo algumas vezes, sobretudo se eu ouvir quando estou quase a ir dormir. Por exemplo, quando costumas estar a escrever comédia, gostas de ouvir música ou gostas de estar a escrever em silêncio? Já descobri que não gosto de ter a televisão ligada. Eu gosto muito da televisão como companhia. Gosto de gente, cada um habitua só que habitua, não é? Eu gosto de ter a televisão como fundo. Às vezes estou a cozinhar na cozinha, não tenho televisão na cozinha, mas gosto de ter a televisão da sala acesa, aumento um bocadinho o som. Só que ter ali, eu ligo lá o telemóvel, no meu Go, uma cena assim. Para escrever, não. Para escrever, odeio ter a televisão ligada. Aquela voz, alguém ali falou as notícias, ou uma cena assim. Não. Música, gosto. Acho que dá-me um certo estímulo. Faz trabalhar aqui mais qualquer coisa. Todo o Boa tipo de música. música Não, da ou boa música. Até posso dizer o que é que gosto de ouvir, o que é que tenho. tens rituais? Há certas Não, músicas. não. Há pessoal que faz stand-up e antes de entrar tem de ouvir uma de 5 músicas. Tem de ser uma daquelas Isso para para. mim é uma grande mariquice. Isso para mim é tudo mariquice. Este capricho é primo daquele. Tenho de beber 2 ou 3, senão não consigo ir a Vão palco. picar. É assim, cada um, pá, depois os anos e a experiência vão dando ali aquele talo e a pessoa vai se acostumando àqueles rituais e epá, não há problema nenhum em a pessoa ter uma música que gosta de ouvir antes de ir para palco e coisa. Sim, eu gostava de beber uma cerveja ou 2 antigamente, não se gostava. Mas não era naquela do ritual. Vou beber porque isto dá-me sorte, ou porque me deixa mais solto, ou porque não, normalmente era em bares ou em cenas assim, um gajo. Mas não sou seletivo em relação à música. Portanto, abro o YouTube e depois vão-me aparecendo as sugestões, não é? Que estão ligadas àquilo que a gente ouve, e eu, meto uma e depois deixo aquilo em shuffle. Nesse aspecto tenho uma relação assim um bocado conturbada com a música. Depende do que é que eu estou a escrever. Mas por norma, estorva mais do que ajuda. Prefiro sem música à música. Sim. A música, a não ser que sejam piadas, coisas pequenas. Agora, se for algo mais denso, para mim, a música estorva mais do que ajuda. Eu estou a dizer isto, mas sei lá, daqui a 10 anos posso estar a dizer o contrário. Agora, eu sinto que é assim. Sobretudo se for com letra. Agora, ultimamente, deu-me por ouvir jazz japonês. Jazz japonês. Como é que tu entraste nisso? Epá, calhou. E é uma coisa do caraças. Há aquela comparação, já gasta, quanto a mim errada, de comparar o stand-up ao rap. O stand-up é mais para o lado do jazz. Esta liberdade. Aquela sensação da ordem no caos, não é? Sim, sim, sim. Parece um caos, mas existe ali uma ordem. É isso mesmo. É tentar resgatar alguma ordem desse caos. Essa cena de traduzir o que vai cá dentro em palavras. É como em todas as traduções. Há sempre alguma coisa que se perde. Mas também, eventualmente, pode haver ganhos. Nessas trocas de ganhos e perdas, é muito mais o jazz, do experimentar, de coisas que em princípio, é isso que é a definição de criatividade, juntar duas coisas que em princípio não seriam vistas juntas. Perceba a comparação com o rap, sobretudo algum rap mais galhofeiro. O ego pode ser, mas também pode não ser. A comédia pode também não ter ego, ou pelo menos não está tão manifesto. Mas ias para um lado. Não, eu já me perdi. Não faz mal que eu fiquei preso. Já me lembrei. Fiquei preso ao jazz japonês e acho que vou querer ouvir isso. E tu achas que isso é bom pode ser bom para a escrita? O facto de tu associares os dois? Ou seja, vou experimentar. Eu acho que dispõe a uma atmosfera diferente. Eu sinto que é isso que também espoleta em mim. Não a necessidade de escrever comédia, mas pelo menos a possibilidade. Afinal há um mundo diferente. Ou às vezes é apenas as mesmas coisas rearranjadas de forma diferente. Muito daquilo que aparece hoje, seja no que for, cinema, música, é basicamente a mesma coisa com um verniz diferente.
para dar impressão. E como nós somos muito literais e somos muito... Por força dos tempos, temos pouco tempo para ver as coisas. Esse verniz é suficiente para disfarçar. Essa cena de termos pouco tempo para ver as coisas, não sentes isso muito bem em relação à música? Quer dizer, isso acontece em relação a tudo. Mas eu sinto muito isso em relação à música, porque os miúdos hoje em dia, de 13, 14 anos, não conseguem ter a capacidade de ouvir músicas de 4, 5 minutos como nós ouvíamos. Tínhamos a idade deles. Há uns anos podia ser uma discussão, hoje é uma realidade. É o tempo dos TikToks e do não sei o quê. Passa à frente, Sim, próximo. Tudo a correr. Aquilo que há uns anos... Quais são as consequências dessa postura? Consequências no pensamento, consequências na forma de lidar com o outro. A ligação pode ser difícil, não é pelo facto de veres 3 TikToks que te tornas pior pessoa. Mas há aqui uma relação qualquer. O facto de passares muito tempo nas redes sociais e a forma como tu estás nas redes sociais a ver sempre as coisas pela rama, e depois as coisas também se transformam naquilo que tu queres ver, a tua bolha vai fechando, seja um comediante ou seja um jornal, vai-se apercebendo isto resulta, então vamos dar mais isto. É o que acontece, por exemplo, com o catálogo da Netflix. Se uma coisa resulta, surgem 50 clones. Há uma série de animação chamada O Evangelho da Meia-Noite, Midnight Gospel. Se és fã de animação, mas... Não sou... Quer dizer, quando vejo gosto, mas não vou à procura. Essa aí é muito fixe. E foi cancelada, só tem primeira temporada. E ontem estava o criador da série a falar, assim um bocado triste, um bocadinho com humor. Dá a impressão que as coisas boas são canceladas atualmente. Porque é preciso chegar a um determinado número de pessoas. Caso não chegues, não há hipótese, não há segundas hipóteses. A margem para tentar está a encurtar. Vários lemas de gurus motivacionais tenta. Aquelas lenga-lengas erra muito. Mas na prática, aquilo que vemos é o erro é desaconselhado. Já não há margem. Faz a mesma coisa. Isso até dá que pensar. Porque a Netflix está cheia de merda. Portanto, essa história do não erres, ou do tipo, ou se fazes e resulta, faz igual. Volta a fazer igual. Deve ter sido algum gajo que fez muita merda, e depois deve ter sido doida consumida e agora é só merda. É a conclusão a que eu chego. Vamos supor que as coisas são de igual qualidade. Se uma coisa resulta, depois o clone dessa coisa, vamos supor que é igualmente bom, os fãs são fãs daquela original. Dificilmente conseguem ser escoados. É muito difícil... Pensando fora do mundo das séries, um negócio qualquer sucesso. Uma vila que não tenha cafés, de repente aparece um café, um snack bar. Exato. Aquilo tem pessoas. Sucesso. O pessoal vê, isto tem freguesia, montamos mais um. Entretanto, já estão 50. E já não há pessoas para frequentar aqueles 50 snack bars. Exato. E já não há 50 pessoas. Numa aldeia 50 pessoas já é muito. Lixa o original. Esta ideia está muito presente no cinema. Há um pioneiro, alguém que tem uma ideia muito boa, a ideia começa a ser copiada e os clones têm o poder de estragar a ideia original, que é muito boa. Por força de veres a ideia tantas vezes, já nem gostas. Exatamente. Já nem gostas. Exato. E é tal merda, uma ideia quando é original e quando é boa, só o facto da ideia ser original já faz com que aquilo seja original, não é? Daí que os clones depois não consigam, de maneira nenhuma, ter a mesma qualidade. Por exemplo, se o original não tiver uma máquina de propaganda por trás... A Disney é um bom exemplo. O Star Wars e a Disney é um bom exemplo. Eu sou fã do Star Wars. Eu vi a trilogia aí com 12 anos. Estou super descontente com os filmes que tenho visto. Comecei a ver recentemente com o meu filho. Ele tem 9 anos e nós começámos a achei por bem estar no Star Wars. O gajo curtiu à brava. Começámos pela trilogia e depois começámos a ver os filmes novos. Story. Eu também não conhecia ainda. Estou super descontente. O gajo adora. Super descontente. Não gosto, meu. Não gosto. Não gosto de ver o Obi-Wan Kenobi por todo o lado. Eu vou à casa de um, vejo o Obi-Wan Kenobi, vou para o autocarro, está lá o Obi-Wan Kenobi. Estás a perceber? Não estou a achar graça nenhuma aquilo. Não estou. A máquina de propaganda é boa. Percebes? Aquilo está a render milhões. Estou-te a direito. Mas eu não gosto. Não consigo gostar, meu. Não. É o lado capitalista das cenas. Se uma série tiver mesmo a render, vai continuar a ter temporadas. Isto não vai parar. Então o Star Wars, logo isto não vai parar nunca. Só vai parar se deixar de ter público. Espremerem a ideia de tal forma que mesmo o pessoal fanático, já chega. Já chega. Eu cheguei a esse ponto bem da cedo. Não sou fanático, mas sou de facto fã. Gosto do Star Wars. Achava a história muito gira e acho. Mas entretanto perdi o interesse naquilo. Há cenas que são engraçadas mesmo. Um filme
inteiro sobre o Han Solo, meu. Pá, não, que não tem ponta para onde se lhe pega. Pá, não gosto. Não sei se estou a errar muito, mas acho que é muito contemporâneo esse fenómeno no cinema. Uma série ou um filme resultar e foi pensado para um filme. Onde é que nós vamos? Temos que ir para trás, pensar em prequelas, ou pensar em sequelas que nada têm que ver, ou chamar personagens que nada têm que ver, e desvirtuam rapidamente. Achas que a nível de Star Wars é mais fácil fazer as prequelas ou sequelas? Ou seja, a partir da trilogia original? Para mim ficava assim, os 6 filmes, não é? Há os 3 mais antigos e depois... Atrás. Sim. Atrás. Depois começou o primeiro, o segundo e o terceiro. Ficava assim. Agora já há séries com temporadas, até desenhos animados, há animações e tudo lá pelo meio. Está uma grande confusão. Eu entro na Disney e vejo aquilo por ordem temporal, não é? Linha temporal. Há lá animações pelo meio. Antes de chegar à trilogia original, há ali uma animação com episódios. Não achas que vai acontecer algo do género? A Marvel, no cinema ainda não, mas nas BD... A Marvel e a DC têm este estratagema. Quando há demasiadas histórias e já ninguém percebe, fazem um reboot. Um evento qualquer. E também tem aqui um lado que acho que entrou em todas as séries e em todos os filmes. Já ninguém morre definitivamente. Hoje em dia, sobretudo numa série, há sempre forma de ir buscar o personagem morto. Os pioneiros nisso foi o Dragon Ball, pá. Sim. Ninguém morria. Morria. Morriam, mas aproveitavam a morte para ficar mais fortes, depois voltavam e salvavam aquilo tudo. Se bem que há personagens que estou a pensar logo no Dragon Ball, no primeiro, o avô adotivo do Sangoku. Reviveram toda a gente e ele ficou morto. Exato, porquê, meu? Porquê? Agora que falas nisso. Houve gente a morrer não sei quantas vezes. O Krillin. O Son Goku ganhou. O Son Goku foi o que morreu mais. Sim. Agora o avô. Houve alturas que o Bubu sei que morreu a terra toda. Todos mereceram voltar à vida, mas o avô, por acaso já não me recordo. É verdade, ainda isto é mais estranho. O avô morreu por causa do Sangoku. Porque quando ele se transformou em macaco. Foi? Porque isso é contado. Pois foi. Isso sentia-se culpado pela morte do avô. Sentiu-se culpado, mas não a ponto de ressuscitar o avô. Pois foi. Tu já viste o gajo morria, ele morria, mas depois voltava quando me lhe apetecia. Não, eu agora morri, mas eu volto quando me apetecer. Passo para um dia. Eu fazia isso na boa. Não, mas não era um dia, era para aí um mês, mas umas férias decentes, está a ver? Depois passar o verão aonde? Morri. Não estava a pensar que morrias e de vez em quando vinhas cá. Morria de propósito, quando me apetecesse ir assim de férias, durante um mês, para fugir aqui um bocado à confusão. Confusão do inferno ou do céu? Não, uma confusão da Terra. E eu ia para o pé do Caíbo, ia lá para assim, para o planeta lá do outro. Mas tu estás a pensar de forma diferente. Eu estava a pensar na cena de estou morto e de vez em quando vou ao mundo dos vivos. Tu estás a pensar... Não, estou a pensar ao contrário. Tu estás vivo, de vez em quando vais ao mundo dos mortos. Exatamente. Vou e depois peço a alguém que junta as bolas de cristal e depois volto. O gajo está sempre parte desta merda. O gajo está em Lisboa à espera do metro, aparece a mensagem de greve. Mas supondo de existência que há um céu e um inferno. Ou são piores ou a mesma merda. Se fossem exatamente a mesma coisa... Então, mas se fossem a mesma coisa, como é que... Se o céu e o inferno forem iguais... Como é que nós sabemos para que lado é que vamos? Tinha de haver uma espécie de fiscal. Um gajo de asas, se calhar... Mas isso já não interferia então com a forma como as pessoas estão na Terra. No princípio que eram iguais. Era tudo igual, só que de vez em quando vias tipo um gajo com asas. Aonde? No céu? Um anjo que era polícia sinaleiro nas rotundas. Quando vais de carro e te perdes no caminho... será que já cheguei? Já cheguei. Está ali aquela placa que o gajo disse-me que eu ia ver. É o anjo. Será que estou no inferno ou estou no céu? Olha, está ali um anjo a voar. Naqueles filmes dos cowboys em que ou está um abutre ou um corvo em cima da placa da cidade. Estava um anjo em cima da placa de uma cidade. Isso é fixe. E está aqui qualquer coisa estranha, não é? O resto era tudo igual. O resto tu conhecias aquelas placas, corroios na mesma, só que estava um anjo, o cheiro era igual. Corroios é inferno. Estou no inferno. Posso dizer que estou no inferno. E se o anjo dissesse não, é o paraíso. A versão de corroios do inferno é pior que isto. Tão bom. O que é que acontecia no céu e no inferno? Estavas a dizer que eram iguais, não é? Mas a pessoa no céu teria de haver recompensas e no inferno teria de haver castigos, não é? Senão as pessoas andavam aqui na Terra e não se portavam bem. Já não tinham medo de ir para o inferno. O que é que distinguia? Vamos só o anjo em cima da placa. Vamos partir desse pressuposto, mas vamos partir também daquele pressuposto que Deus fez o homem à sua imagem e isto é válido para o diabo, para os demónios. Ou seja, isto para dizer o quê?
Tudo isto acontecia no início. Tu morrias, ou ias para o céu ou para o inferno, eras castigado, eras recompensado no início. Mas chegava um ponto em que os anjos estavam a borrifar. Estou farto de recompensar, pá. Há um ponto a partir do qual o anjo, já não estou para isto. Há pessoas Não, novas a chegar... já trabalham naquilo há muitos anos e também não veem a situação deles melhorada, não é? Yeah. E estão novas Também não há pessoas a chegar. sindicatos e não há sindicatos e ninguém os protege. Deus é o exemplo de um patrão tóxico. Exatamente. Faças o que fizeres... Podes tentar agradar ao máximo. Provavelmente foi isso que aconteceu ao diabo. Deus não gostou, olha, vais lá para baixo. Vais-te embora, eu vou-te expulsar daqui. E o diabo só queria 30 horas semanais. Ou organizou uma manifestação ou uma cena assim, qualquer coisa que não lhe agradou. Dava mau aspecto. Morrias, ias para o céu e davas com uma manifestação. Os anjos todos com cartolinas. O que é que se passa aqui? Oh, amigo, você chegou num dia chato. Você chegou num dia complicado que isto está tudo muito... Está um turbilhão aqui, pá. Seria uma imagem do inferno. Chegares a um sítio e ficares numa fila, uma fila que podia durar anos ou... Não, na eternidade, passasse a eternidade numa fila. Mano. Às vezes imaginamos grandes cenários para o inferno. Bastava isso. O inferno é muito à volta disso, não é? É tu ficares preso naquela situação durante toda a eternidade. Não é? Assim, há versões... E o céu, supostamente, é o oposto. É tu andas lá livre em prados verdes e supostamente é... Mas também o céu, se imaginarmos como algo perfeito, ia cansar. Tinha que cansar. Sobretudo para alguém com uma mente criativa. Tu chegavas a um ponto, eu não consigo fazer nada porque aqui é tudo perfeito. O politicamente lá é o politicamente correto, mas é levado ao extremo. É o divinamente correto. Lá é o divinamente correto. Muito bom, muito bom. Não podias pegar em nada. O poder, se calhar, até podias, mas não havia nada. Olhavas para todo o lado, é tudo perfeito. Não havia nada para distorcer. Ninguém dizia nada de errado. Supondo a existência de redes sociais, não havia indignações. Isso aí era o céu. Isso era o céu. Mas também, sem indignações, não há redes sociais. Não é? Chegavas lá e perguntavas, então, mas aqui não há redes sociais, o que é que eu faço aqui? Oh, amigo, aqui não há indignações, não há redes sociais. Não sobrevive, conversem normalmente. Nós tentámos, mas isto começou a pegar fogo e o fogo é a cena lá de baixo. Exato. Mas não dá a sensação de ser um género de uma ditadura lá em cima. Ou seja, partindo do princípio que era assim, tinha que ser um género de uma ditadura. Tu não podias dizer aquilo que querias. Como é que é possível as pessoas só dizerem coisas boas, só fazerem coisas boas e ser tudo perfeito? Não há hipótese. Tinha que ser um género de uma ditadura qualquer. Imaginando, chegavas ao céu, basicamente aquilo que eras, carne e osso ou algo semelhante no céu, eras dotado de livre-arbítrio, podias fazer tudo o que desse na gana. Ganhaste o passaporte para o céu, se quisesses podias bater nas pessoas no céu, havia de chegar a um ponto em que um anjo, o arcanjo, dizia, meu amigo, você ganhou o direito de estar aqui, mas desculpe lá, você não está em condições para ficar aqui. Exato, é um bocado isso. E se quiser ficar aqui, não pode fazer isso. Não, nós aqui passamos a imagem de que é tudo bonito. E olha que a gente sabe onde é que a sua família mora. Logo com ameaça. Se calhar o bom, no meio disto tudo, é o inferno. Se calhar no inferno é que tu podes ser livre. Partindo do princípio que o céu era esta ditadura. Ou então chegavas à conclusão que a liberdade é impossível, tanto no céu como no inferno. Se calhar a única diferença é que pelo menos não havia essa falsidade no inferno. Lá sabias as coisas como realmente são. Sim, mas passares a eternidade preso numa situação é assustador, não? Seria a ditadura do céu. Por acaso tem um paralelo literário. Li há pouco tempo um livro chamado Trabalhos de Merda, um ensaio sobre várias coisas dos trabalhos contemporâneos. E há lá uma parte em que o autor, o gajo por acaso matou-se, não sei se tem a ver com isso, o antropólogo David Graeber, acho eu. E há lá uma parte em que ele cita Dostoiévski quando ele foi exilado na Sibéria. Uma parte que tem a ver com isto. Ele a falar o que é que leva o homem à loucura, o que é realmente é um inferno. E realmente o inferno, longe de cenários hollywoodescos, é mais das pequenas coisas. De repetir uma coisa sem sentido até à náusea. É isso que leva à loucura. Exemplos. Obrigar um homem a despejar água de um balde para o outro para sempre. Indefinidamente, ok. Isto levava as pessoas ao suicídio. Sim, pois. Quando pensas numa punição, pensas em algo grande. Isto é pior que a escravidão. Tu estás preso num momento simples. As coisas pequenas. Yeah. Num momento simples, sem sentido, do qual não podes escapar, é a pior cena. Aquela rotinazinha. Dá-te que pensar, isto é pior, despejar água de um balde para o outro, do que ser escravo.
porque o escravo há ali pequenas nesgas de liberdade. E não é isso, e é sempre tudo novo, não é? Olha, hoje vais fazer isto, trabalhas 20 horas, mas é diferente do dia de ontem. Agora estás preso numa merda. É que... Tem sentido, essa é outra. Tem que ser uma cena que não faça sentido. A cena da água de um balde para o outro. Ele depois casa com muitos dos trabalhos contemporâneos. Tem este lado. Não são tão escancarados como isto, mas tem ali uns labirintos. Mas se tu conseguisses percorrer o labirinto todo, percebias que não faz sentido. É igualmente infernal. É uma visão de tens uma coisa, pões para um lado e depois repetes e não tem sentido. Exato. Aquilo que estás a fazer não tem sentido. O que é que achas que te punham a fazer no inferno? Sei lá. Tem que ser uma cena supostamente relacionada com a nossa vida, não? Aquilo que eu testo, uma variante disto, preencher inquéritos para a eternidade. É uma das coisas que eu mais testo. Sempre que eu tenho de preencher um inquérito, a maioria das vezes consigo escapar-me. Ou um formulário qualquer, ou agora quando tive Covid, há uma espécie de formulário que causa-me logo ânsias. Porque normalmente é um formulário para dar para outro formulário, para dar para outro formulário. Percebo este lado burocrático, kafkiano de... Parece que estás sempre perdido no mesmo inferno. Inferno de pequenas coisas. À partida não dirias que um inquérito é uma visão de inferno. Chegares à última pergunta e depois virares a página e está lá outra vez. E percebes que aquele inquérito não serve para nada. E este livro fala muito disso. Há empresas em que há um gajo cuja ocupação é fazer relatórios, para outro gajo supervisionar os relatórios, e esse gajo depois faz relatórios sobre os outros relatórios, uma cadeia de gajos que fazem relatórios para ninguém vê no fim. Para ninguém ver nada. E isto é o lado mais engraçado. Não indo muito para a política, não é isso que me interessa aqui nesta conversa. Mas não me faças isso, não me sábado à noite. Mas o lado mais engraçado do liberalismo, todas as grandes ideias pecam sempre pelo lado humano. Há sempre um fosso entre a ideia e a concretização. Aconteceu no comunismo, aconteceu no liberalismo. Na teoria pode ser uma grande ideia. E pá, ok, liberdade para todos, não sei o quê, tudo. Mas depois na prática fodemos todas as ideias. Fodemos as ideias todas. E o liberalismo tem uma cena fixe, que é esta cena de liberdade dos mercados, de maximizar os lucros e eficiência. Ok, não me oponho. Depois vais percebendo este lado burocrático, de que há muita gente a fazer de conta que está a fazer alguma coisa. E depois percebes que há várias camadas de teatros. E percebes onde é que foi? Eu já não sei dizer onde é que foi. Não sei se foi nos Estados Unidos, se foi na Alemanha. Uma cena de um gajo que se reformou e depois mandou um e-mail para toda a gente da empresa a dizer que passou ali 40 anos a trabalhar e nunca fez um caralho. Se foi o mesmo caso, foi para quê? Se a memória não falha, foi para estudar filosofia. Vou decidir tirar 10 anos para estudar um filósofo. Isso é maravilhoso. Mas há vários casos assim. O livro toca nisso, há vários testemunhos. É muito engraçado o tipo de sociedade que nós estamos a criar. Muito ao género o processo de Kafka, em que lhe acontece uma merda e depois várias merdas e o personagem nunca chega a perceber a razão pela qual depois tem um desfecho morto como um cão. Ouvias-me emprestar esse livro, os trabalhos de merda. Esse livro é muito bom. Até a nível humorístico faz falta pensar o mundo deste lado da burocracia, que é um veneno. É outra forma de ver o inferno. A burocracia é uma espécie de eterno talvez. Não dizem sim nem não. Dizem talvez, calma, espera. E depois passas para outra sala de espera. E depois... Preencha lá. E depois logo se... Por acaso não sei se gravei esta parte. A penúltima conversa que tive cá de sair foi com uma artista de Poetry Slam. Tocámos aí muito nessa cena. Esta coisa de tens alguma coisa, pode ser má ou ligeira, e passas de uma sala de espera. Ok, pode ir. Vais para outra sala de espera. Depois vais para outra sala de espera. Depois vais para outra sala de espera. No hospital acontece muito, né? Tu estás no hospital e tens aquela sensação de... Sabes quando estás num parque de estacionamento e vês um estacionamento ali ao fundo e pensas assim, não, impossível, não, é esta hora, um lugar ali, não pode ser. E chegas lá e está lá o Smart. Não é? Portanto, tinhas razão. No hospital acontece-me isto, que é, eu chego ao hospital e passado 5 minutos ouço o meu nome. E eu, isto está a melhorar, finalmente, pago impostos para alguma coisa. Quando chego lá é a triagem. É um bocado desta cena. Chegas ao hospital e és iludido. Demoram 5 minutos a chamar-te para a triagem e depois demoram 5 horas a chamar-te. Houve uma vez que eu fui às urgências
Se fosse realmente algo grave, eu tinha morrido no processo. Foi uma merda, então passaste lá horas, foi um desperdício de horas, Mas, então, se não foi grave. ainda tive lá uma semana. Fizeram todos os testes, mais alguns. Mas isso aí até foi bom. Houve uma despistagem completa. Exatamente. E depois tem um lado ainda mais risível. Na altura não apanhei bem, mas gravei na memória. Depois, mais tarde, está com sorte, vai ser atendido. E passo uma sala de espera. Uma grande animação. Estava sentado numa cadeira azul, numa sala, e passei por uma cadeira amarela. Esta é a minha sorte. Continuo à espera. Eu mudei de sala, mas continuo à espera. O eterno talvez. 5 salas de espera. Passei de departamento em departamento e o que eu fiz foi esperar em sítios diferentes. Basicamente. Imaginar isto infinitamente, isto é um inferno. Completamente, já. Você vai ser atendido e chegares a outra sala e tens de estar à espera outra vez. Há um conto muito fixe. Há um conto de um autor chamado Dino Buzzati. Um gajo entra num hospital, tem vários pisos, assim muito resumidamente para não entrar, tem vários pisos no de cima. Não sei se é o piso 8º. Cenas leves, bem leves. E depois no último, ou é a morgue, o personagem entra lá. Imagina que é o piso 8º. E vai descendo. E vai descendo por merdinhas do género. O médico que era para atendê-lo hoje não faltou. Vá para o piso de baixo. Mas não é mais grave. Não, não se preocupe. Lá tem mais maquinaria. Conseguem vê-lo melhor. A sucessão de pequenas merdinhas, ele vai descendo e quando sabe está na morgue. É maravilhoso. Desculpe lá, mas você já não tem salvação. Sabes o nome disso? 60 contos, se a memória não falha. De um autor, acho que é argentino, Dino Buzzati. Eu nem sei se está bem escrito, se está mal escrito. Mas eu não sei se é com 2 Zs. Acho que é Dino B-U-Z-Z-A. Depois não sei se leva 2 T's. Mas se procurares assim, o Google há de dar alguma coisa. De vez em quando vem-me à cabeça. Lembras-te disso? Eu sinto que o mundo é muito isto. Com vários sabores. Começamos num sítio onde o problema é minúsculo, mas por uma série de circunstâncias o problema vai crescendo. Exato, chega a um ponto em que o problema não tem solução. E a burocracia tem um papel fundamental nisso. Pá. Muitas vezes não facilita. Pelo contrário, só nos complica um bocado a vida. Eu falo por mim, enquanto gajo bem ignorante em certos assuntos, às vezes para mim parece tudo bem simples. Há cenas que me parecem super simples. E depois, conforme me vão explicando as coisas e eu vou ficando a saber das coisas, ou seja, conforme a ignorância se vai afastando, vão-se aproximando das complicações. Que chatice. Repescando uma coisa que há pouco disseste, quando ias dizer, tu tinhas uma cena, acho que agora vamos pegar nesse tema. Já me lembrei, ainda bem que lembraste. Tu antigamente tinhas uma cena de piadas curtas, que era como é que era o nome daquilo? Não posto com frequência, mas tenho. Eu não me lembro do nome, era um nome só, acho que aquele tinha compressor, não. Curto e grosso? Não, curto e grosso, acho que era isso. Eu padeço, podemos entrar por aí, padeço do teu mal. Não sei se ainda tens este mal de criar várias páginas de Facebook. Podemos ir por aí. Um bocadinho disso. Sabes que eu antigamente tinha bué de ideias a toda a hora. Não sei, tinha a sensação de que passava um bocadinho por criar uma página que eu conseguia transmitir as cenas. Mas não, percebi que não. Então tinha ideia de uma coisa, uma página, outra página. Depois aquilo não resultava e conforme fazia, apagava. Então não... Mas não, já me cansei disso. Só uma que é da ID. Já está outra vez um bocadinho mais soft, mas sim, houve uma altura que estava... Mas ganhei uma certa afinidade à ID. Gosto. Estava a pensar nas páginas de Facebook e tu foste... Sei que uma vez teve que ver com o André Ventura. Fizeste qualquer piada e foste bloqueado. Eu fui afastado 2 vezes do Facebook. 2 contas. Tive 2 contas eliminadas do Facebook. E as 2 por causa do André Ventura. Porque aquilo é malta organizada. Os gajos organizam grupos. Depois, por exemplo, metem lá um link. Há um gajo que vê um post sobre o André Ventura. O gajo pega nesse link, enfiou o link naquele grupo, que tem milhares pessoas. Ou de bots. Há um que mete aquilo num WhatsApp, que também tem mais não sei quantas pessoas, que depois também mete noutro grupo e depois existem aquelas denúncias em massa. Quando existe uma denúncia em massa, eu já percebi que não tens sequer hipótese. Se há uma denúncia em massa, tu não consegues sequer enviar um e-mail ao Facebook. Tentei isso das 2 vezes e eu perdi as contas. Não foi a conta de Facebook, foi a conta de Instagram associada. Foi toda a vida. Eu perdi tudo. Tens noção? E depois eu dou por mim a pensar no quão assustador isto é. Ninguém me disse nada. Eu não tive sequer o mínimo indício que ia acontecer alguma coisa. Voltei com outra conta e continuo sem ninguém me dizer nada. O Facebook não me responde, não me diz e-mails. E assim, eu recordo-me vagamente
de uma, e acho que a piada não era uma piada ultra ofensiva, era uma brincadeirazinha só. Acho que era o Ventura com o coelho. Era uma fotografia do Ventura com o coelho e ao lado a fotografia daquele militar nazi também com o coelho. Sim, sim. Fotografia sim. muito antiga. Pronto, partilhei essa fotografia e foi. Essa fotografia foi o catalisador. Fiz mais 1 ou 2 posts, depois eu recebi a mensagem de que estava bloqueado durante 24 horas, depois acabou as 24 horas bloqueado durante 3 dias, e depois dos 3 dias, isto no prazo de uma semana, depois dos 3 dias, há um dia de manhã que acordo, vou abrir a conta, esquece, não estava lá, não existia. Eu voltava dos bloqueios, continuavam a existir as denúncias, não paravam, as denúncias não paravam. É assim, é assustador, meu, assustador. Comecei a notar isso, provavelmente já tinha acontecido lá fora, mas no nosso panorama, pessoal que era contra o humor, de vez em quando, é isso mesmo que estás a dizer, pessoal que se reunia em grupos, agora vamos atacar aquele humorista, e mandavam bloqueios até um mês, por exemplo, mas só isso, na altura ainda mais, que o Facebook era a plataforma principal, espetáculos para promover, merdas para apresentar. De repente, Exatamente. a tua ferramenta de trabalho acabou. Durante um mês... Exatamente. Agora imagina a ferramenta desaparecer por completo e tu tens que recomeçar tudo do zero. Se calhar até foi isso que potenciou, não sei se recordas, mas houve ali uma altura, não sei precisar a data, no pico do Facebook, em que muita gente cagou, seja em sites, seja noutras redes sociais. Não, o Facebook é vida, já não preciso mais nada. E de repente começam aqui e ali, e o pessoal, se calhar é muito arriscado estar só no Exato. Facebook. O pessoal que tinha outras coisas, seja blogs, seja sites, seja... tem de apostar em muita cena, porque isto pode acontecer Se numa eu perco rede. uma... Imagina que um gajo já muito bem posicionado tem centenas de milhares de gajos, de repente desaparece. Já viste? Eu não perdi só o perfil. Por acaso não me lembro se na altura tinha alguma página associada ou não. Facebook. Mas devia ter. A lógica diz-me que devia ter. A estatística diz que eu devia ter uma página na altura. Imagina que eu tenho uma página com 400 mil seguidores. Já viste o que é que era feito? E tinha tudo à vida. E foi muita coisa à vida, porque foram anos de trabalho, né? É trabalho. Não vale a pena estar aqui a fazer aspas no ar, feito estúpido. Mas foi trabalho, porque um gajo tem as ideias, um gajo faz as montagens de fotografias, ou um gajo escreve os textos, tudo é trabalho. São anos de trabalho que não te colocam. É frustrante à brava, tu não tens noção, eu espero que nunca passes por isso. É frustrante à brava tu veres aquilo aí pelo cano, não teres uma explicação minimamente decente, não conseguires fazer rigorosamente nada para mudar a situação, porque eu mandei e-mails e o Facebook cagou em mim, mas completamente. Este fenómeno ainda é mais recente, mas acho que é parte do mesmo sítio. Vários youtubers, mas só os grandes, que tiveram as contas hackeadas. Mas eles têm peso, conseguem fazer barulho nas redes sociais para depois o YouTube agir. Um gajo que seja pequeno, e pequeno às vezes... Por exemplo, 1000 seguidores no YouTube. A cena deles já dá para ir fazendo qualquer coisinha. Fiéis, já é qualquer coisinha. E de repente, como és tão pequeno, ninguém quer saber de ti, é um gajo russo. A maioria destas cenas normalmente é pessoal da Rússia que vende depois o YouTube ou o Instagram num leilão e estão a fazer lives de cripto, por exemplo. A internet tem este lado que pode acabar tudo de repente de um momento para o outro sem que ninguém te dê uma resposta. E o meu caso não foi muito flagrante porque eu, basicamente sou um Zé Ninguém, não é? Causou-me moça a mim. Não é? Que alguém tenha sentido falta ou que eu tivesse uma presença muito relevante nas redes. Pronto. Para mim foi frustrante. É frustrante. Mas quero que não me aconteça o mesmo. E agora, e o que me custa, e continuo a revoltar-me, hoje em dia ter medo de certos posts. De alguma forma conseguiram esta vida. Pois, ora, aí é que está. E quando devia ser, por exemplo, eu em vez de estar com medo dos haters eu em vez de estar preocupado com haters e com não sei o quê, estou preocupado que o Facebook me censure e me manda a vida. Eu que devia sentir que sou livre para escrever aquilo que quero e bem me apetece, e depois logo me preocupava com os eventuais haters que aparecessem, percebes? Não, ando preocupado é que não ser despachado, não ser varrido para fora do Facebook. Preocupado com isso. Era mais flagrante no Facebook. E havia redes, estou a pensar, por exemplo, o Twitter, em que era difícil coisas dessas acontecer. Mas agora acontecem. É o mesmo fenómeno. Muitas pessoas juntam-se para denunciar uma conta e a conta... Há muitas denúncias, então o sistema é miúpe, é surdo, manda aquilo abaixo. Nem eles conseguem recursos humanos
para controlar uma cena destas, não é? Obviamente, tem que pôr as máquinas a avaliar as situações. O problema é que as máquinas não avaliam as situações em condições, não conseguem. Não conseguem contextualizar, não conseguem... Tu sabes quem é o Nuno Miguel Dias? O Nuno Miguel Dias é um gajo com uma presença muito relevante nas redes, comunista, pronto, é de esquerda, percebes? E está sempre a cascar na direita. E outro dia, uma cena que não tinha nada a ver com nada, com política, e eu depois fiz um post que ele me pediu para fazer. O gajo está um mês afastado do Facebook, a vida dele é isto, é passar um mês fora do Facebook. Partilhou, no Dia dos Irmãos, partilhou uma foto dele com a irmã, os dois na praia, a irmã com 7 anos, um topless, é uma miúda de 7 anos, tem tantas mamas como eu tenho agora. Portanto, não tem. E o gajo, um mês fora do Facebook, o gajo fez um texto bem bonito para a irmã e não sei o quê. E é isto, pá. Estás entregue a máquinas que não contextualizam, que não pegam ali numa cena, bate na rede e aí cortam. Quando pensamos em malta ofendida, os temas que se aproximavam, vamos supor que a ofensa realmente era real e não fingida. Era um leque de temas muito curto. Hoje em dia tudo pode ser suscetível de ofensa. Antigamente o que é que tinhas? Tinhas talvez o cancro, tinhas a SIDA, tinhas ali as doenças mais coisas, a religião talvez. A religião, por acaso, eu acho que houve um tempo em que podias fazer quase tudo, sobretudo aquela mais presente no Ocidente, a cristã, mas eu sinto que está a ficar cada vez mais complicado outra vez. Não sei se foi por inspiração estrangeira, mas eu sinto que é às vezes coisas mínimas. Comentários mesmo pesados. Pessoal aparentemente religioso. Onde é que esta gente apareceu agora? Gosto muito dessa incongruência do religioso que vai ameaçar os outros, do católico que vai ameaçar os outros, não é? Praticante, hein? Mato-te e eu não sei quê. Amém. Mas se calhar nada bate aquela do... Faz uma piada sobre cancro e a pessoa diz, não devias brincar com isso, tu devias morrer com cancro. Eu não posso fazer uma piada sobre cancro, mas tu desejas-me a morte. Exatamente. Deus queira que nunca tenhas um filho com cancro. Deus queira. Não sou eu, é Deus. Eu queria. Já parei um bocado para pensar num mundo em que Deus ouvisse todas essas preces. Ouvisse só essas de... Olha, por falar nisso de Deus, há um filme que eu vi aí há tempos que é Deus Existe e Vive em Bruxelas. Vi, é muito fixe. A miudinha, eu não gosto muito da miudinha, eu acho que o trabalho da miudinha podia ser outro. Mas o filme está espetacular, o conceito está espetacular. Mano. E eu por acaso tinha imaginado algo assim, não era filme, era uma série, com o Daniel Cruz, essa imagem de Deus estar rodeado de ecrãs e afinal não é tão potente como nós pensávamos. Tem fragilidades também. Há países muito fortes em comédia, normalmente seja os franceses. Esse é francês ou é belga? Já não me recordo. Eu acho que é belga. Não sei, não tenho a certeza, mas vou pela lógica. Deus Existe e Vive em Bruxelas, parte do princípio que o filme é belga. Também isso é irrelevante. O que interessa é que o filme é fixe, mas há muitas comédias. Uma série, em português, seria Parlamento. Versa sobre o Parlamento Europeu. Uma série de comédia. E é toda baseada numa merda aparentemente sem assunto. E agora está-me a escapulir o nome. Vou ter de escrever o que é. É uma lei que na altura permitia o corte das barbatanas dorsais do tubarão. Aquela barbatana que sai da água. Sim. E aquilo tem um nome. Pegar nesta coisa e jogar essa coisa no caldeirão da política. Perceber os jogos, perceber afinal as coisas não são realmente aquilo que aparentam. Os gajos do ambiente, afinal, se calhar são os gajos que estão contra o ambiente. Os gajos da democracia, afinal, se calhar são os nazis. E este jogo de bastidores... Estou a ver a segunda temporada e vi o primeiro episódio, não estou a gostar. Mas a primeira temporada é mesmo muito fixe. Tens-te lembrar do nome disso. É tomar nota disso. Por isso é que me recordei. Uma produção francesa, /belga, não sei quê. Trata o dia-a-dia do Parlamento Europeu. E aquelas coisas que nós às vezes ridicularizamos sem saber se é verdade ou não. Por exemplo, um deputado europeu que está sempre a fugir, não vale o trabalho de ter com ele. Maravilha. Está sempre à espera que as coisas se adiem, não cheguem a acontecer para ele não ter de fazer nada. Tínhamos que pôr o Nuno Melo. Era bom. Percebes que está tudo empecilhado, é ali um jogo de favores e não se consegue fazer nada. Nem esta merdinha
nada. Não se consegue, não se consegue. Há sempre merdas e debates e coisas e depois há jogos de interesses. A aliança que nós temos com a Alemanha, não sei o quê. Não se consegue fazer nada. Foi inteligente desta parte, porque se fossem tocar num tema mais perigoso, aquilo é um artifício. Pegaram na barbatana do tubarão para explicar como é que realmente é a política. A segunda temporada, já vi o primeiro episódio, que saiu agora recentemente. E não estás. Acontece muito. Não. Acontece muito. Primeira e segunda temporada, comecei a ver uma série que era a Boneca Russa. Aquela série da Boneca Russa no Netflix. Comecei a ver comida morre, uma cena assim, pá, já nem me lembro de série, já vi há algum tempo. Pá, vi a primeira temporada, adorei. E depois saltei para a segunda temporada e já não gosto. Já não gosto. E não fiz pausa, porque às vezes a gente faz uma pausa ali, ou porque a temporada ainda não está disponível e depois volta e depois a gente, sei lá, ou não estamos para ali virados e acabamos por não, mas não, vi aquilo de seguida. Há muitas séries que não se aguentam à segunda temporada. Também não queres julgar já? Contentem-se com uma temporada. Ou em vez de temporada façam minissérie, por exemplo, há aí minisséries bem boas na Netflix. Não pode ficar nada por dizer. Tem de ficar tudo dito. Eu acho que a malta quer dinheiro. Mais telenovelas e essas porcarias todas. Está a render, vamos continuar a acrescentar, até que perde o interesse e fica uma grande merda. Já se disse tudo e já não há nada para dizer. Pelo menos de interessante. Quase meia-noite. Isto para mim já é... É quase madrugada. Eu juro-te, eu estou tão velho que eu chego a deitar-me de madrugada, deito-me fora de horas e se for preciso no outro dia acordo ressaca. Sem beber nada. Só por me deitar tarde. No meu caso, se me atiro para lá das 2 da manhã, aí acontece-me isso que estás a dizer. Eu se fico na cama a escrever qualquer coisa ali até à meia-noite e tal, já me estou a esticar já. E já nem tenho posição. Essa é outra. Mesmo que eu queira ficar acordado até tarde, eu depois já não tenho posição para estar. Nem no sofá, nem numa cadeira, nem na cama, nem nada. Porque me dói, é como de manhã. E depois não posso dormir até mais tarde. Porque de manhã dói-me as costas, dói-me as guitarras, não consigo estar na cama. O dia seguinte não vai render. Cabeça muito pesada, não é? E depois bebes um café e bebes dois, mas não... Há ali qualquer coisa que já não vai ao sítio. E ainda bem que eu bebi muito quando era novo e tive muitas ressacas. Pronto, é uma forma também de, quando isto acontece, saber como lidar com isto, não é? Pronto. Senão era tudo novo. Tinhas ressacas já depois de velho e sem beber, que é uma tristeza. Quando bebo, esquece. Quando me deito tarde depois de beber, então aí esquece. Aí o outro dia é o fim do mundo. É nestas merdas que se vê a idade. Epá, não é preciso ser grande quantidade. Às vezes basta num dia mau ou comeste pior, basta uma cerveja. Exatamente. Também acontece o contrário. Às vezes uma pessoa tem um aniversário de um familiar e faz assim uma almoçarada mais comprida, ou não sei o quê, e vais bebendo, e parece que não... Está tudo bem. Está tudo bem. Nesta idade já é tudo muito incerto. Eu sinto isto. Sabes que eu, quando fiz 30, os 30 anos bateram-me tipo de frente, como se fosse um caminhão. Eu senti mesmo uma grande mudança na entrada dos 30. Meu. Ali com 31, 32 já notava o cabelo, as dores, as rugas, aquele ar assim mais carregado já. Sim, notei mesmo muito. É sobretudo o cansaço. O sono tem um papel decisivo. Tem de haver um mínimo de horas, senão vou começar a suar demasiado, vou ter palpitações. Por falar em palpitações, sabes quando é que eu tenho crises de ansiedade? A situação cá em casa que me dá mais crises de ansiedade é estender roupa dentro de casa. Quando está a chover, tenho que estender a roupa naquele estendal, aqueles estendais que a gente abre cá dentro de casa. Tenho crises de ansiedade a estender a roupa aí. E tenho de parar e tenho de fazer qualquer coisa, ouvir uma música, beber uma água, lavar a cara, ir para na janela, para aquilo acalmar e poder continuar a fazer aquilo. Era esquisito. E acho que era isso que eu ia passar a eternidade a fazer. A tentar estender roupa. Tentar estender roupa. E a roupa não parava de vir. E o estendal ficava cheio. Quando eu olhava para o lado, tinha lá mais uma peça de roupa. E quando eu olhava para o estendal, ele estava vazio. No inferno não sei se havia escapatória, mas no mundo real há uma escapatória. Se te tornares nudista, esse pesadelo desaparece. Posso tornar-me nudista, sim. Mas isso depois implicava uma série de coisas, não é? Se te tornasses nudista... Mas diz, pergunta. Eu estava a imaginar as interações. Alguém perguntar por que raio é que te tornaste nudista e tu dares essa explicação. Era muito bom. Não consigo ou em entender. tribunal, um gajo reivindicar isto e ter um papel do médico e podia andar nu. Tenho que andar nu porque eu não posso lavar roupa, porque se a lavar tenho que estender. E depois quando chove é uma chatice. Isso era muito bom. Tem um papel do médico. Isso por acaso... Isso é muito giro. A mostrar o papel do médico. Aqui.
Até que chegava um ponto em que toda a gente conhecia, olha, ali vai o gajo que pode andar nu. O Guilherme vai nu. Podia acontecer é que, o quê? Dá para ser assim? E começava toda a gente a ir ao médico, passa-me lá aí uma espécie de atestado. Seja para o que for. Seja para o que for. E serias um pioneiro, às tantas a sociedade ficava... E eu ficava na história. Será que isso não te causaria ansiedade? É o quê? A própria situação depois, aquela fama. Não. A questão, por exemplo, de andares na rua e toda a gente está nua. Talvez, mas pronto, mas aí, pá, olha, não sei, não estava a usar roupa. Quando toda a gente se despisse, eu vestia-me. Isso agora já não tem graça. Do ponto de vista prático, se pensares, entras num shopping, grande parte do shopping são lojas de roupa. Houvesse aqui um acordo, a partir de hoje vai ser tudo nudista. A Zara, esse é o gajo mais rico do mundo, em tempos foi. O que é que eu faço agora com esta roupa toda? Exato. Vou vender. Não, espera. Não há Pode ninguém. ser. Ninguém compra. Toda a gente era nudista, mas os animais assumiam a roupa. Começarem os animais a vestir-se conscientemente? Ganharem consciência? Também podia ir por aí, mas eu estava a pensar, há já vários casos de donos que vestem, sobretudo os cães. Sim, aqueles cãezinhos pequeninos, camisolinhas. Já não são tão pequeninos, eu já vi com chapeuzinhos, com pantufas, tem mais roupa já que uma pessoa dita... Muita criança. Sim. Tem mais roupa que... Olha, tem mais roupa que as crianças em África. No verão, às vezes as crianças andam só de fralda. Quando for velho, vou andar só de fralda. Precisas de um papel do médico? Não precisa. É uma cena fixe de ser velho, é essa. No outro dia, por falar nisso, no outro dia estava no Pingas. Isso agora lembrei-me. Por causa disso das fraldas. Estava uma senhora à minha frente que aquilo demorou um bué de tempo. Ela tinha alguns 20 pacotes de fraldas. Continência, pá. Olhaste para o teu futuro, foi? Foi, e eu pus-me a olhar para aquilo porque eu mijo muito. Mas também bebo muita água. Mas também bebo bué de água. Ainda não consegui perceber se mijo porque bebo demasiada água ou se mijo porque estou a caminho da incontinência. Vais descobrir, é uma questão de tempo. Depende da altura em que o Alzheimer chega. Se o Alzheimer chegar antes, já não chego lá. Há alguma doença que tu achas que vais ter quando fores velho? Se chegar a velho, de certeza que vou ter problemas disto. No avançada idade percebes que há coisas que não fazias, esquecer de certas coisas. Pode não ser a um nível patológico, mas, sei lá, esquecer chaves num sítio... Acho que há um ponto a partir do qual metade da vida adulta é procurar merdas. É procurar chaves, procurar carteira, procurar, sei lá, merdas. Mas sabes que eu nesse aspecto sou bué... Nesse aspecto sou muito... Tenho aquele métodozinho, que é eu entro em casa e largo a carteira e a chave e tudo ali em cima da sapateira que está ali à porta de casa. E entro no carro e para sair de casa faço exatamente a mesma coisa, pego em tudo e depois entro no carro e ponho tudo nos seus sítiozinhos. Sou um género de um obsessivo compulsivo, só. E polite. Estás a ver? Eu, por norma, faço também isso. Há um dia, ou por falta de tempo, ou algo que perturba esse ritual. Estou a entrar em casa e de repente, sei lá, telefona alguém. Exato. E tu já não vais pôr, pelo menos no meu caso, já não vou pôr a chave no sítio. Jogo para a cama, por exemplo. E depois esqueço. Se tivesse alguma coisa para a cama, nunca mais encontrei. E depois ando à procura da chave. Onde é que está a chave? Onde é que está a chave? E chega a um ponto em que, se calhar, imagino que é a chave de casa e eu saio de casa sem a chave e depois só me apercebo quando vou entrar em casa e não tenho a chave. Eu vou cagar nisto, vou ser sem abrigo. Estou farto de andar aqui à procura da chave. Isso é uma ideia muito gira para um sketch, sabe? Estou farto. Perdes bué tempo à procura das chaves. Foste pegar nisso tudo e juntares isso tudo num bolo, deve ser muito tempo. A casa para um velho é um viveiro de perigos. A banheira que é escorregadia, é o fogão que pode ficar aceso, uma data de coisas. Eu acho que o velho, a partir de uma determinada idade, devia ser sem abrigo. É mais seguro o velho estar na rua do que em casa. A possibilidade de acontecer... Isso é uma ideia engraçada. A possibilidade... Faltam umas escadas. As escadas, banheiras e fogão. Há uma possibilidade do velho fazer merda. Os velhos são muito mais crianças, não é? As crianças vão mexer porque não sabem que aquilo é perigoso. E os velhos mexem que acham que sabem fazer tudo sabendo que aquilo é perigoso. Na questão das quedas, uma queda que para uma pessoa adulta e uma criança não é nada, para um velho pode ser o final. Pode ser o princípio de uma vida de acamado. Tropeças, cais, pronto. Os últimos 10 anos da tua vida é numa cama. E eu não sei se consigo viver nesse medo. Se fosse no sofá, os 10 anos se fossem no sofá, se calhar ainda me orientava. Ou na cama. Já a prevenir a partir dos 70, já não sai do sofá. Que é para não cair
Eu já comecei, então. Sabes que eu aí há 2 anos, ou o que é que foi? 2 anos ou 3? Não, já foi há 3. Acho que foi antes da pandemia. Caí na banheira. Falar da velhice e dos perigos em casa. Caí na banheira e, a sair, estiquei-me para chegar à toalha. E dou com a testa no bidé. O bidé que não serve para nada. A pessoa está sempre a questionar-se que raio é que isto está aqui. Serve para dar a cabeçada. Exato. Se não estivesse lá, não se passava nada. Viste? Pá, e mandei mesmo lá uma grande cabeçada e fiz um grande golpe aqui. Não dá para ver, mas tenho aqui uma cicatrizinha aqui com pontos. Foi a única vez que parti qualquer coisa. Pouco bem. Ontem não sei nada do resto. Até hoje. A gravidade de uma queda vai aumentando exponencialmente com a idade. Obviamente. Antes bater com a cabeça da forma que tive de ideia, se calhar. A partir de uma determinada idade, uma queda sem ser espalhafatosa pode significar partir a anca e ficar entrevado para o resto da vida. Estás a andar, tropeças nos pés. Ou seja, ter sempre presente essa ideia de que foda-se, deixa-me cá ver onde é que eu ponho o pé. Aquela velha típica que gosta de ir ao baile. Está nas suas dancinhas. Por acaso, naquele dia escolhe um par que nunca escolheu. Um gajo que não sabe dançar. Tropeça no gajo, além de fazer péssima figura, para as pessoas que a conhecem, parte qualquer coisa e daí para a frente. Isto tudo ao som da música da Ágata. Isso é fantástico. E será que é por isso que os velhinhos compram tantas raspadinhas? Sei lá, porque eles também têm que se deslocar, não é? Para ir comprar a raspadinha. Eu agora imagino o gajo a pensar, bem, tenho que ir comprar a raspadinha. São por aí 50 ou 60 passos até lá. Será que justifica? Se é uma de €1 só. Os velhos são muito agarrados à raspadinha. Eu compro, eu vou ter eu compro. Há pessoas a gastar fortunas naquela merda. Não tem aquele estigma associado. Por norma tem reformas curtas. Mais vale, como aconteceu aqui, um velho que foi encontrado morto num bordel. Com 80 anos. Afinal, onde é que está o meu pai? Onde é que está o meu pai? Onde é que está o meu pai? Pelo menos não comprava raspadinhas. Sim. Era a reforma quando caía, ia ao bordel. Estava nas putas, pronto. Exato. Cabeça focada. E mesmo no próprio discurso fúnebre, cai melhor do que as raspadinhas, não é? Coisa. E acabou na miséria, porquê? Pelas raspadinhas. Não é grande história. Acabou na miséria, porquê? Estava sempre enfiado nas putas. Gandavô, não é? Pronto. O discurso fúnebre ganha logo ali ganha outra piada, dá para brincar com isso. Raspadinhas dá mau aspecto. Sim. Os avós são do Alentejo, do Baixo Alentejo, aquilo é um sítio mesmo muito pequeno. Quando os velhos recebem a reforma, quase uma peregrinação até aos bordéis. Em vez de ser em direção a Fátima, é uma peregrinação até aos bordéis. E são, por norma, reformas curtas. É estourar em 2 idas ao bordel e depois o resto do mês a passar fome. O que é para a farmácia, o que sobrar é para a farmácia. Cagam-se na farmácia. E se não der para a farmácia, não dá. Lixem os triglicéridos, meu. Vamos fazer. Esse ritual agrada-me. Recordo-me de um velho a dizer que era conhecido de ir aos bordéis, a dizer a um moço que estava a comprar chupas: epá, não gastes dinheiro, mal gasto. E o puto: quem é você para me dizer isso? E ficou só no ar, mas percebemos... Deu-lhe a boca. Mas calma, o puto também há de chegar àquela idade e espera, afinal sim. Há dinheiro mal gasto e há dinheiro bem gasto. Quando se fala nas reformas, não vemos esse lado. Porquê é que é necessário reformas mais altas? É pelos medicamentos? Provavelmente. Habitação. É porque as reformas são baixas só por si, são. E vários motivos, né? São baixas, são. E depois por serem baixas, o que é que acontece? Não chega para os medicamentos, não chega. Chega para outras coisas também. Quando se mantém o velho vivo. Só que há outra. Só lá está. O pessoal que é jovem hoje, daqui a uns anos, os velhos do amanhã, achas que vai haver plataformas como, por exemplo, o OnlyFans ou conteúdo sexual a pagar? Achas que vai haver esse tipo de velhos que estouram a reforma toda? Nessas plataformas? Claro. Não se rebentam em raspadinhas. Sim. Rebentam numa merda que 99, não sei quantos 9% das vezes não dá retorno. Outro grande cancro são estes casinos online, as aplicações. Associas o teu cartão multibanco àquela merda e depois é sempre a sair. Fala-se muito do perigo dos humoristas, de fazeres uma piada e qualquer youtuber está associado a casinos. As crianças estão a ver aquilo e dá a ideia de que é tudo fácil. Por norma, aquilo é tudo falseado. É o casino que dá dinheiro fictício, fazer de conta que aquilo é fácil e olha, o gajo ganhou 10.000 euros. Por exemplo, os jogos de póquer online e tudo, os gajos dão-te ali, oferecem-te dinheiro fictício
para que tu possas jogar com dinheiro fictício, para que tu possas viciar naquilo. Epá, e às tantas pensas, foda-se, se eu ganho, já tenho não sei quantos milhões em fictício, vou mas é ganhar milhões em dinheiro a sério. Lá está, voltamos a bater na mesma tecla. Os humoristas que são isto e os humoristas que não são politicamente corretos e que gozam com as identidades de género e que gozam com o cancro e que gozam com a média e que mais não sei o quê, e depois anda a sociedade a ser consumida por estes cancros. Talvez se explique este engodo, porque sempre houve esta queda para cair no conto do vigário. Esta promessa de dinheiro fácil sempre houve. De agora, só faltava, Há obviamente. mutações, mas sempre que surge esta promessa de tenho uma forma de obter dinheiro fácil, muitas pessoas vão cair. Isto cega logo as pessoas porque se esquecem logo do fundamental. Isto não pode dar para todos. É aquela máxima do casino. Se realmente toda a gente Exatamente. ganhasse 10 mil euros, não havia casino. Mas a cabeça das pessoas não funciona assim, não Yeah, é? yeah. Obviamente. A nossa cabeça não funciona assim. A nossa cabeça funciona para nós. Saindo aqui desta esfera, focando agora em ti, passado este tempo todo, vamos focar a conversa em ti. O que é que te Vamos levou? tentar. Vamos tentar. Tudo o que foi dito até agora agradou-me. Gosto muito deste estilo de vamos saltando, surgem coisas inesperadas. Eu gosto deste freestyle assim a andar. O que é que te levou a fazer este conteúdo que estás a fazer no Instagram? Guiolem Fernandes, uma Sim. brincadeira com o teu nome. Sentiste necessidade de falar com outros humoristas? Não, foi assim. Quando começou a pandemia, em 2019, foi 2019, não foi? Foi em 2019. Na China foi em Março. 2019, mas cá já foi em 2020. Foi em março de 2020 que instalou, mais ou menos cá. Ok. Então, em 2020, durante a pandemia, estava toda a gente em casa e eu lembrei uma cena em que convidava o pessoal para estar ali uma horinha à conversa no Instagram, só que não tinha pessoal específico. Pá, malta artistas que eu conhecia, que não eram muito famosos também, e eu ficava ali uma hora. Pá, cheguei a convidar o Peter de Kupier, o belga, cheguei a convidar o Pedro Luzindro, convidei músicos, convidei atores, convidei revistas, convidei uma série de coisas. E aquilo foi giro, e a malta aderiu àquilo, e aquilo estava a correr bem. Entretanto, aconteceu-me aquela situação de me foderem as contas, e de eu ter ficado sem nada, e eu parei com aquilo. Agora, por circunstâncias da vida, acabei por me cruzar com o Horácio e com o Milton, e Já tocamos no Nil. decidi, se calhar vou começar outra vez aquilo, e começo já com os pesos pesados. Pronto. Portanto, Raminhos, Borges, Horácio, Milton. Agora, entretanto, convidei a Rita para o trabalho, que não é humorista, mas que ia ser. Teve de cancelar. Não o conheço, mas a ideia que dá é que ela tem ali uma veia de galhofeira. Tem... E ela teve de cancelar porque foi para a Ucrânia substituir o. E agora, esta semana, entretanto, não convido mais ninguém, e esta semana vou ter o Miguel Somson, jornalista. Para o lado do Sim, humor também. é uma pessoa de quem eu gosto muito. Não sei se ele faz coisas assumidamente de humor. O que é que ele chama as coisas que escreve? Nunca Porque debati isso com ele, mas é uma coisa que eu lhe posso perguntar na quinta-feira. acho que houve um livro, o Hugo fez as. Foi prefácio, uma cena assim, qualquer coisa assim. Foi qualquer coisa assim. Sim, eu sei do que é que tu estás a falar, sei. Não sei o que é para totós, ou para todos. Exato, foi isso mesmo, foi isso mesmo. Ele escreveu o livro, os artigos que ele escrevia, as coisinhas que ele escrevia no Facebook, aqueles textos, passou aquilo para livro. E o Vanderling contribuiu com ilustrações e com não sei o quê. Eu nem cheguei a responder à tua pergunta do porquê que criei a rubrica. Criei porque, pronto, eu acho que o humor está cada vez a ser mais atacado. E convidar humoristas, para estarmos ali uma hora, porque ali ninguém censura ninguém, percebes? Ali ninguém chateia ninguém, sou só eu e ele, portanto, podem gritar à vontade nos comentários e onde quiserem, com um gajo ali pode falar à vontade. É um bocado nessa onda, estás a perceber? É um bocado nessa onda. Se bem que também não entramos por caminhos muito. Fica só no Instagram, não vai para outra plataforma. Pois não. Não tenho mais plataforma nenhuma. Aliás, o do Raminhos nem sequer consegui partilhar no fim, porque o meu telefone brecou. Foi uma grande merda. Isso pode Aquilo acontecer. travou e eu, às tantas, tive mesmo que reiniciar o telefone, porque eu nem conseguia sair da chamada. O Raminhos basou e a minha irmã depois é que me veio dizer: olha que ainda estás online. Eu, passado não sei quanto tempo. De modos que não consegui partilhar. E o do Milton também não consegui partilhar porque foi bloqueada. Lá está. Foi censurada. Nós falámos nos Estados Unidos e em armas e não sei o quê, Epá. e o algoritmo foi buscar alguma merda ali. Estás a ver? Mesmo numa cena que supostamente é só minha,
é que não consegue dizer o que é. Aquilo bateu ali na rede do algoritmo, bateu ali na rede e eu não consegui partilhar o vídeo no fim. É isto. Aparece-me lá uma mensagem, segurança dos utilizadores e blá blá blá, e não sei o quê, e pronto, e fica assim. E não há contexto e não há nada. Uma conversa que até foi interessante, até foi engraçada, e que no fim não. É questão de tempo até o mundo do podcast tomar as regras dos outros mundos. Disseste qualquer coisa sobre Covid, aparece logo uma mensagem. Tenho um exemplo muito engraçado. Uma vez estava com a minha mulher a conversar aqui no sofá e aproximava-se a época do carnaval. E nós começámos a dizer: temos que ver fatos de carnaval para o Putin. E pá, 2 minutos depois, um gajo pega no Facebook para ver as notificações e estão lá já, e já está lá a publicidade. Portanto, o mesmo próprio microfone. Mas isto era entrar pelos caminhos da privacidade e não sei o que era. Mas nós não temos privacidade. Basicamente, estamos a ser ouvidos. O algoritmo está a ouvir-nos e está a levar-nos para onde quer. Resta saber, se é que não começou já, quando tu dizes alguma coisa e essa coisa pode ser transformada em dados e esses dados aproximar quem tem alguma coisa para te vender, alguma coisa que te interessa e tu potencialmente tornares-te um consumidor, é mais ou menos. Mas e se, como aquilo que acontece há pouco dos linchamentos nas redes sociais, de te apagarem as contas, te apanham numa conversa, estás a fazer piadas, sei lá, sobre... Onde é que vai parar a tua conversa? Yeah. Exatamente. Quem é que vai ver a tua conta? Quem é que vai investigar? Exatamente. A China é a pioneira neste tipo de coisa. É a vantagem de viver na ditadura, as coisas chegam lá primeiro. É isso. Quando tocas em certas palavras, o que pode acontecer é uma polícia dedicada a este tipo de assuntos bate-te à porta. Aqui ainda não acontece. Ainda não acontece. Ainda não acontece. Eles na China vão bater à porta das pessoas. Na China vão lá, batem à porta das pessoas e mostram-lhes: olha, o que é isto? É assustador, brava esta merda. Meu. Essa cena da conversa que eu tive com o Milton sobre as armas dá que pensar, pronto, porque de facto fui censurado. Passámos de uma mentalidade, já era uma mentalidade burra, no sentido em que era um computador a avaliar-te e havia coisas em que ele acertava e outras não, mas o contexto ainda valia alguma coisa, mas agora não. Agora, se tocas determinado tema, tu até podes ser um ativista do armamento e dizer que as armas deviam ser abolidas. Assim que entra a palavra arma, já está. Já foste. Bateu na rede, ficou ali, não passou dali. E às tantas, quer queiras, quer não, há certos temas, certas palavras que vão desaparecendo porque ninguém quer correr o risco ou ser apagado. Percebes que és apagado ou bloqueado. Há coisas mais subtis, como de repente as tuas publicações não chegam a lado nenhum. Sim, estou restrito, por acaso estou restrito nesse sentido. Porque estive bloqueado durante 3 dias há pouco tempo. Estive bloqueado 3 dias, mas depois tenho outras restrições além do bloqueio da publicação, que é, não posso partilhar em grupos durante 29 dias e as minhas publicações estão a ser atiradas para o fundo do feed também durante mais não sei quantos dias, estás a perceber? Portanto, estão a limitar mesmo. Isto é censura pura. E o pior não é tu teres medo de escrever. Não é bom, não é? Não é bom tu estás numa rede social e teres medo de escrever, seja o que for. Mas pior que isso é tu teres medo de dizer. Porque tu sabendo que o microfone do telefone e dos computadores, saber que estás sob escuta, não é? E que o algoritmo apanhou o que tu dizes, não é? Lá está. Sabe Deus onde é que uma merda qualquer que tu dizes um dia vai parar. Quem é que vai investigar e quem é que... Isso são teorias da conspiração, ninguém te vai ouvir. Acho que já estamos num patamar que isso é um facto. Já há vários livros, várias pessoas que estavam dentro e depois saíram e revelaram isso. Isso aí acho que está longe de estar no domínio das teorias de conspiração. O que podemos agora teorizar é até onde é que esses dados vão. O que é que elas sabem de nós que nós próprios não sabemos de nós próprios. E a quantidade de dados, hoje em dia a tecnologia evoluiu ao ponto em que tudo pode ser registado. Já não há limitações de espaço, ou pelo menos não como havia antigamente. Tudo é registado. Todas as tuas respirações e cada vez tem um retrato mais fiel daquilo que tu és. Ou pelo menos enquanto gajo que pode ser espremido enquanto consumidor. Agora resta saber quando é que há o salto. No sentido de como é que podemos dominar esta pessoa. Aí é que podes começar a entrar nas teorias da conspiração. Isso é preocupante, essa ideia que tu salientaste agora. De que forma é que nós podemos controlar esta pessoa? Por exemplo, Cambridge Analytica. Acho que há tentativas de, nem que seja pontuais, umas eleições, como é que podemos puxar estas pessoas para o nosso lado? Ou claro para o que outro. acontece muito. E agora pensar que isso
Em vez de ser episodicamente, é perpetuamente. Fazerem-te uma marioneta, não é? Yeah. Exato. A questão do Nilton. Tu eras provavelmente o gajo, o detrator, não sei se era uma personagem ou não, mas eras o detrator mais aceso do Nilton. Sempre que podias... Mas sabes que eu conversei com ele acerca disto. Eu conversei com ele acerca disto e a ideia dele e é um bocado isto que acontece. As figuras públicas são alvos fáceis, não é? E nós às vezes queremos fazer aquele shaming público e tal, porque lá está, por serem alvos fáceis, não achar que vai ter likes e que vai não sei o quê e tal. Isto cai sempre naquela questão antiga do a gente só conhece as pessoas quando conhece as pessoas, entendes? E uma história tem sempre duas versões e aqueles clichês todos, estás a perceber? E às vezes também é preciso a gente ouvir as pessoas e ouvir o que é que elas têm para dizer. E foi um bocado o caso do Milton. Eu conheci o Milton, pá, e o Milton revelou-se um gajo incrível. Nem digo isto para trabalhar com ele e não digo nada. Digo isto, de facto, é assim. Conforme eu vou conhecendo as pessoas e conheci o Horácio, eu não fazia a mínima ideia de quem eram enquanto indivíduos, percebes? E vai que eu gostar à brava mesmo. Eu gostar à brava mesmo e os conhecer e da quantidade e de descobrir a quantidade de merdas que tenho a aprender com eles. O Milton, isto surgiu de forma muito natural, né? Começou a falar, mas ele gostava das minhas cenas no Instagram, começámos a conversar e avançando. Como um caso extraconjugal. Mas na conversa uma vez, depois vai avançando, né? Percebes? Pronto, é um bocado isso. Mas vai alimentando a cena. Podes dizer que hoje é uma relação de amor? A relação está bem encaminhada. A gente entende. A relação de amor é com arroz. Amor e ódio. Já não é a primeira pessoa que diz muito bem do Nilton aqui. Salvo erro, foi com o Joca. É quem é? As palavras levas o vento e depois os atos. O Nilton, que já tem um certo patamar, já não necessitam de fazer certas coisas. Ou pelo menos podiam passar bem sem isso. Há certos gestos que tu percebes. Afinal, se calhar apetece-me conhecer esta pessoa. Se calhar aquilo que contam sobre ele. Faço mesmo questão, a partir do momento em que eu percebi que estava pronto, que nós estávamos ali a começar a conversar e tal, eu fiz questão mesmo de o conhecer e de conversar com ele acerca disto, do facto de eu ter utilizado a figura pública dele várias vezes, pá, é assim. E o gajo abre o livro, foda-se, não é? Hoje já não te apetece fazer piadas com o Nilton. Não apetece, mas em parceria. Ou seja, como é que eu ia dizer? Não sobre o Nilton, mas com o Nilton. Mas acontece aquele fenómeno de conhece o teu alvo. Por acaso também fiz algumas piadas com o Nilton. Deixei de fazer quando vi um certo tipo de comportamento e percebi, ok, já não há coerência. Quando vi alguém, não vale a pena dizer o nome, em que, o Nilton plagiou-me. E eu por acaso conheci um dos livros dele, já tinham anos. Estás a dizer que o Nilton é um viajante no tempo. Estás a dizer que tu começaste a fazer humor há um ano, ele tem um livro escrito pelo menos há 10 e ele viajou para o futuro para copiar as tuas piadas. É isso que estás a dizer. Há aqui outro aspecto muito importante. Quando acontece um acontecimento relevante que vai dar origem a dias e dias de piadas e uma jubilaçãozinha, por exemplo, uma série de piadas aqui podem ser ditas e há 500 humoristas que se vão lembrar da mesma piada. Isto é sabido. Quando são assuntos de atualidade, vai sempre acontecer. Sempre, é inevitável. Depois, há o timing. Depois do timing, há aquela questão de eu não consigo ver o que é que os outros todos escrevem. Aqui há pouco tempo, fiz uma piada sobre o rendeiro. Como é que foi qualquer coisa do tipo o rendeiro quando morreu vai para o paraíso fiscal. A piada, como figura que não rendeiro, é cronológica. A pessoa pode ter comigo e me faz dizer isso aqui não tens necessidade. Eu? O quê? Estás a falar de quê? O que é que tu estás a dizer? Tu sabes que eu sei que tu sabes que eu sei que tu sabes que ela brinca. E eu não sei. Depois disse-me que tinha havido um post do Miguel Thompson, que depois num comentário, havia lá um comentário que era idêntico àquilo que eu tinha escrito. E eu fui lá ver e de facto havia. Tinha visto. Entretanto, e uma hora ou duas antes disto, por coincidência, eu vi um post do Joel Rodrigues, igualzinho. E eu depois fiz para screen aquilo e fui mostrar à pessoa. Espera aí, é deste post que tu estás a falar, que foi feito 3 horas depois do meu. Depois, fiquei um bocadinho isto à pessoa, tive que entrar, ou seja, dei-me ao trabalho de, entendes? Estar a dizer, vê que há certas piadas e certos temas que dão origem
a mesma piada por 500 gajos diferentes. Depois há só uma questão de timing e uma questão de tudo, não sabes quem é que escreveu ou não escreveu já, porque lembras disto como aos outros e depois decides gostar e não estás preocupado em ver se foi escrito ou não. Está disto. Até as mais elaboradas. Quando é um tema quente e que toda a gente quer falar, já aconteceu, por exemplo, no programa do Ricardo Aruz Pereira, coisas que disseram e entretanto já tinham saído, alguém tinha escrito no Twitter, porque se é um tema tão badalado, durante aquela semana É inevitável. já surgiram milhares de tweets. Pode não ser exatamente igual, mas de certeza que já lá bateu. É muito difícil. O que é que queres acreditar? Será que a pessoa teve necessidade de copiar? Se tu notas um padrão na pessoa, tudo o que ela faz é pelo menos vagamente parecido a coisas que vês, se calhar pode ser que... Exato. Agora cenas pontuais, assim com situações dessas, não. Quando vês que é um gajo que escreve muito, faz bué da merdas, qual é a necessidade? Exatamente. Qual é a necessidade? Exatamente. Quando tu pensas numa piada, eu penso em 100. Só não escrever 100 porque ia chatear as pessoas no Facebook ou no Twitter. Escolhi só uma. Por aí, é um bocado por aí. Eu estou a acusar de plágio um gajo que escreve 100 piadas enquanto eu ainda estou a pensar numa. Basicamente é isto. Basicamente, essa situação do Nilton, creio eu, que nunca tive a par, nunca sei ao certo quem é que se queixou, quem é que não se queixou, pá, não faço ideia. Mas sim, pronto, é um bocado isto em defesa dele e de nós todos, e em defesa minha também. O episódio mais falado no Nilton é um episódio em que ele usa inconscientemente, segundo as palavras dele, uma parte de um beat no Seinfeld. Vais sendo bombardeado com coisas, podes dizer ou escrever coisas que pensas que são tuas, mas estão lá guardadas. Exatamente. Porque viste-as tantas vezes e ouviste tantas vezes e entranhaste-as mesmo. Porque às tantas entranhas as cenas, gostas tanto e é tão bom, tu entranhas. Depois lembras-te delas e não te lembras que não são tuas. Eu vejo isso acontecer com a esmagadora maioria dos humoristas. A diferença é que alguns é fixe bater e outros não é. Pelo menos durante aquela janela de tempo, tudo o que ele faz, deixamos passar. É dos nossos. Como o Nilton começou a ser fixe dizer mal do Nilton, então vamos sempre dizer que o Nilton é uma merda. Lá está, o alvo fácil. O ser figura pública e ser um alvo fácil. Cruzo o lado de ser humorista e cruzo o lado de ser figura pública. No Twitter dá quase para ver quase de 1000 em 1000 seguidores. À medida que tu cresces, supondo que o teu valor é sempre mais ou menos o mesmo. Não há problema se fizeres uma boa piada com 500 seguidores, não há problema se fizeres com 1000, 2000 começa a aparecer. Quando tu começas a crescer muito, se calhar não devias crescer tanto. O Twitter é mais manhoso. Eu tenho o Twitter, mas eu não me oriento muito com aquilo, porque aquilo é muito esquizofrénico para mim. Se o Facebook é uma terra já complicada, o Twitter, nos últimos anos, é complicadíssimo. E o mal do Twitter, é porque, por exemplo, no Facebook eu só leio quem eu quero. O Twitter é bom para aquela malta que gosta de andar ali a querer pegar fogo a tudo. Há malta que vem reclamar de um post meu e eu digo-lhes, estás aqui porque queres, a porta é ali. Esta ideia tu não gostas, não lês. Não é? Porque eu ando pelo Twitter e leio merdas de gajos que não sigo. Sim. Há um gajo que fez like ao post do gajo. Eu odeio isto. Eu só sigo aí 100 pessoas e de repente sigo mais 500. É mais ou menos recente este tipo de notificações falsas. Tu tens notificações, mas afinal não são nada. Para pôr lá, a interagir. Para terminar. Sim. Num minuto respondes isso. Como é que foi a transição de escrever em páginas de Facebook para guionista do 5 para a meia-noite? O que é que sentiste nesse salto? E o que é que aprendeste no processo? Dá-te logo outro sentido de responsabilidade. Quando escrevo piadas de Facebook, já são piadolas muito curtas e são simples. E depois já conheço mais ou menos os meus seguidores. Eu mesmo aí, porque não quero entrar muito pela cena técnica. Foi esta a grande cena que eu notei. Eu pensei assim, uma boa piada, esta merda, toda a gente vai ouvir isto. E aconteceu. E uma das que eu gostei mais foi logo no primeiro episódio, em que eu participei enquanto guionista júnior. Deixei-te de ouvir. Enquanto guionista júnior... No primeiro episódio em que eu participei havia o monólogo da abertura, depois do show da ver. E eu gostava do monólogo porque, lá está, o monólogo ia me sair do conforto. Caraça, estou a deixar-te ouvir. É sinal que temos de acabar. Gostei Obrigado mesmo pelo convite. Pelo convite. Eu não sou muito intelectual, nem tenho nenhuma bagagem assim muito para ter certos assuntos. Mas gosto de conversar.
Queres fechar com uma frase motivacional ou que desmotive? Pá, tinha que ir buscar alguma, que não me lembro assim de nada. Mas podes motivar, não precisas desmotivar. Motivar, não consigo motivar ninguém, pá. Sei lá, eu nem a mim motivo, quanto mais eu. Pedes assim uma frase a toda a gente. É de vez em quando. Agora lembrei-me, achei que fazia sentido. Tenho outro namorado. Vais-te inspirar no Gustavo Santos, é isso? Meto fotos minhas e depois meto frases desmotivacionais. Faço tanto só que ao contrário. Pior segue é aquilo que é segue. Mas eu queria arranjar uma desmotivacional. Não, vou dizê-la. Então vá. Não sei o que é que o Zoom está a bloquear as frases que não motivam as pessoas. Ouço perfeitamente tudo. Quando chega à vez da frase, há sempre qualquer coisa que Alguma merda aqui. É alguma coisa. Tá, isto é o algoritmo. tu Já queres tem coisa. ver que não permitem a desmotivação. Tenta lá motivar. Diz lá uma coisa para motivar. Força, me fi. Agora ouviu-se. Ouviu-se. Diz lá a frase agora, a desmotivacional. 1, 2, 3. Desistir é para os fracos. O segredo é não chegar a tentar. Para uma próxima conversa, quem é que me recomendarias? Humorista, pode ser escritor, pode ser. Eu gosto muito deste gajo do Miguel Dias. Acho que é um gajo com bagagem para ti. É uma biblioteca completa.